Então vamos lá, 1 Samuel 17, verso 4, diz assim, ó: um guerreiro chamado Golias, que era da onde? Em outras versões diz assim, ó: e se levantou um guerreiro chamado Golias, que era de Gate. O que é Gate? Gate era uma cidade. Então, repita o nome dessa cidade para a gente não esquecer. Isso. Agora, Josué 11, 22. Josué 11, 22 diz assim, ó: não sobrou nenhum dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdote. Então diga Gate de novo. 2 Samuel 21, 22 diz assim: esses 4 eram descendentes de gigante em Gate e caíram pela mão de Davi. Olha aqui para mim. Queria que você repetisse assim, ó: um é pouco. Faz assim, fala, é pouco. 2 é ruim. 5 nunca será demais. Vai, de novo. 1 é pouco. 2 é ruim. 5 nunca será demais. Isso, olha aqui para mim. O que está acontecendo aqui? Só para a gente entender, se 1 Samuel 17, 4 está falando aqui do momento em que Golias aparece para afrontar os exércitos de Deus vivo. Só que a gente precisa voltar um pouco. A gente tem que dar um pulinho lá quando Deus vai ungir Davi a rei, para a gente chegar até aqui e entender um pouquinho da trajetória da vida de Davi. O Senhor manda Samuel ir lá na casa de Jessé, que era o pai de Davi, para ungir ele a rei. Só que o engraçado é que Deus, ele não fala aonde Davi estava e nem diz o nome. Então quem é que Deus está mandando ir na casa de Davi? Samuel. Quem é Samuel? É juiz, é profeta. E o cara, pensa num cara que Deus falava com o povo através dele. Então o cara era o juiz que decidia as coisas de Israel, o cara era profeta e o cara era sacerdote. Então Deus sempre falava com ele. Você lembra quando ele ainda era um adolescente? Deus foi lá, ao invés de falar com o sumo sacerdote ali, falou com Samuel. Então Samuel conhecia a voz de Deus ainda na adolescência. Ele aprendeu a ouvir Deus na adolescência ainda. Então Deus vai dar uma missão para ele, vai mandar ele ungir um dos filhos de Jessé. Só que Deus não fala qual é o filho e ele não diz aonde Davi estava. Ele só dá o endereço. Então se Deus falasse aonde Davi estava, Samuel teria que ir lá no campo. Mas Deus, mesmo sabendo que Davi estava no campo, pastoreando as ovelhas, ele manda ir na casa de Jessé. Então Deus, ele trabalha de uma forma em que Samuel não vai entender. Porque Samuel chega lá, pensa que é um dos 7, e tem um outro filho que ele não sabia. E Deus nem tinha falado isso para ele. Então por que é que Deus não chegou e falou, ó, você vai fazer assim, chegar lá o nome do menino é Davi, é o caçula, ele está no campo? Não. Por quê? Porque Deus, irmão, ele não trabalha sempre do mesmo jeito. Não tem como você engessar Deus, não tem como você prever como é que Deus vai trabalhar. Então tem horas que Deus trabalha de um jeito, tem horas que Deus trabalha de outro. Por quê, irmão? Porque Deus é o dono da bola, irmão. Deus é que inventou a regra do jogo. E a gente às vezes fica questionando Deus. Por que que Deus trabalha assim? Por que que Deus fala assim? Por que que Deus fala que vai fazer e só vai fazer daqui 2 anos? E por que que Ele falou que vai fazer agora para eu ficar todo bobo? Por que que não falou uma semana antes do negócio acontecer? Então a gente quer engessar Deus e dizer como Deus tem que trabalhar. Irmão, Deus é o dono da bola, Ele é o dono do jogo. E a gente fica querendo questionar, já viu? A gente fica querendo questionar a Deus. Por que que o Senhor trabalha assim? Por que que o Senhor faz assim? É tanta emoção servir a Deus, não é, irmão? Porque ao invés de fazer logo, Ele fica enrolando, Ele fica embromando. E a gente não entende. Porque, irmão, quem aqui já jogou banco imobiliário? Já jogou banco imobiliário? Quando caía naquela casa assim, fique uma rodada sem jogar, você falava o quê? Satanás que inventou essa regra? Não, você saía do jogo, você fala, não vou jogar mais. Você saía com raiva? Não, você ficava lá, ria e jogava. Por quê? Porque você aceitou jogar o jogo e o jogo tem as suas regras. E por que é que com Deus às vezes a gente quer sair, irmão? Deus faz do jeito que a gente não queria. Senhor, tô de biquinho, vou ficar 1 mês sem ver a igreja. Se mesmo, não vou nem dar o dízimo, só de raiva. A gente faz biquinho para Deus, irmão. É igual um jovem chegou para mim e falou, pastor, eu caí na faculdade com a menina. Eu falei, nossa, vocês ralaram o joelho? Como é que foi? Não, pastor, eu caí mesmo, caí, sabe, caí, negócio de coisa. Aí eu falei, então você coisou. Ele falou, coisei. E eu falei, pensei comigo, legal. Por que legal? Porque se ele está confessando é porque ele quer ser curado, ele quer ser tratado.
Então, qual é o primeiro passo para alguém que quer ser curado, quer ser tratado e quer deixar o pecado? É quando ele procura alguém e confessa. Então ele me procurou, falei, legal, gostei. Só que daqui a pouco ele joga tudo a perder. Aí ele fala assim, pastor, mas o senhor sabe também, né? É o instinto que Deus colocou na gente, né? Foi Deus que colocou esse instinto em nós, né? Aí eu já pensei, miserável. Estava indo tão bem. E aí a gente coloca o quê? A culpa em Deus. É o instinto que Deus colocou na gente, né? É o instinto animal que Deus colocou na gente. E ele ainda piora as coisas. Ele fala assim, pastor, sabe o que acontece? Sansão, o homem mais forte da Bíblia, caiu por causa de quem? Mulher. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu por causa de quê? De mulher. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, caiu por quê? Por causa de mulher. Ele falou, eu não sou forte que nem Sansão, nem segundo o coração que nem Davi, e nem sábio que nem Salomão. Quem sou eu para não cair, pastor? É o instinto animal, pastor. Aí eu falei, tem um porém. Sansão morreu cego e careca. Falei, tu vai morrer cego e careca em nome de Jesus, seu miserável. Não é? Davi, o homem segundo o coração de Deus, chegou na velhice dele, no final do ministério dele, o bicho, irmão, estava tão velhinho, que o negócio, a coisa, e tinha uma menina virgem dando banho nele, não podia fazer nada. Era Deus falando aí, ó, viu, mano? Foi cair com as mulheres aí, agora aí, ó. Falei para ele, tu vai morrer impotente em nome de Jesus. E Salomão, irmão, o homem mais sábio, o cara teve 1000 mulheres, chegou no final da vida falando nada com nada. Ele diz, conheci algo mais amargo do que a morte, cujos laços são rede, a mulher. Irmão, quem é que acha mulher amargo, irmão? Qual é o homem que acha mulher amargo? Se tem alguém aqui, eu vou orar por você, irmão. O cara chega no final do ministério dele, dizendo, conheci algo mais amargo do que a morte, cujos laços são rede. Eu falei para ele, cara, cuidado com esse negócio. Falei para ele, ó, depois que você se casar, você pode, né? Você pode ser o animal que você quiser, o tigrão, não é? Não, é o instinto que Deus me deu, é tigrão, né, irmão? Então, enquanto você está solteiro, você tem que segurar a onda. Depois que casar, irmão, você pode ser tigrão, canguru perneta, eguinha pocotó. Agora você é ovelha e tem que esperar o tempo de Deus, meu irmão. Não, a gente fica querendo a regra do jogo. Não, irmão, tem que aceitar, irmão. Deus é o dono da bola. Quem é que jogou bola quando era criança? Que quando você ia tirar o time, você ia tirar par ou ímpar. Quando você tirar par, ímpar, não era assim? Quando você ganhava, você escolhia quem? O melhor jogador da turma, não era assim? Sim ou não? Você conhecia, o pessoal foi escolher. Quando Samuel chegou para ungir Davi na casa de Jessé, primeira pessoa que ele pensou, quem era? É Eliabe. Porque Eliabe era forte, Eliabe era guerreiro, Eliabe estava alistado no exército de Israel. Pensa num cara forte, num cara guerreirão, alto, bonitão. Falou, é ele. Por que Samuel achou que era ele? Porque, irmão, nasceu, na cabeça de Samuel, nasceu um padrão. Quem era o padrão? Era Saul. O primeiro rei de Israel, o cara era alto, o cara era guerreiro, o cara era bonitão. Então ele pensou, para substituir Saul, tem que ser um cara com as mesmas características. Então a mente dele, a mente de Saul, está como? Está condicionada. Então uma mente condicionada não experimenta o novo. Uma mente condicionada é uma mente entregue, porque ele acha que as coisas têm que acontecer sempre do jeito que acontece. E o nosso Deus é Deus de coisas novas, e Ele tem coisas novas para você aqui hoje, meu irmão. Já para fazer um comercial, eu falo, tem um capítulo que eu falo só sobre isso nesse livro aqui. Não é para você comprar não, só tô. Então ele chega lá e pensa, é Eliabe, porque é bem parecido com Saul. Aí Deus vai trazer um menino, irmão, pensa. Vai trazer um menino, um adolescente, um jovenzinho, para colocar no lugar. Porque Deus não vai trabalhar do teu jeito. Deus não vai ficar amarrado do jeito que você acha que tem que ser, da forma que você acha que Ele tem que fazer. Deus tem coisas novas, Ele trabalha de forma diferente. E você precisa ficar ligado, porque Deus tem coisas novas para fazer e você está preso com o velho, irmão. Deus já está fazendo coisas novas e você está preso às coisas antigas. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Então ele chega lá, ele vai olhar para Eliabe e vai falar, é Eliabe. E Deus falou, não é Eliabe. Aí ele vai olhar para o outro que é o segundo mais fortinho da família. É esse aqui também. Deus também não é esse. Aí ele vai no terceiro. Porque é igual currículo. Se você é dono de uma empresa, você vai contratar alguém, você pega os melhores currículos. Ah, não gostei desse cara. Pega o segundo melhor currículo. Não gostei desse. Pega o terceiro melhor currículo. É sempre de cima para baixo. É sempre do melhor para o pior. Não é assim? No futebol não era assim? Tirou para o 01, tá, fulano.
Aí o segundo, o cara que perdeu para o ímpar, escolheu o segundo melhor. Você escolheu o terceiro melhor. Ele escolheu o quarto melhor. Você escolheu o quinto melhor. Ele escolheu o sexto melhor. E até chegar no final. Se você ficava por último, é porque tu era ruim de bola. Deus está revelando isso aqui agora, não é? Por quê? Porque ele deixava sempre o pior para o final. Então ele vai diminuindo, diminuindo. Quando chega no final não tem mais ninguém. Aí ele fala, existe mais algum filho? Ele fala, existe. Quem? É o caçula, que está lá no campo. Porque no reino da terra, irmão, você escolhe do melhor, do maior para o menor. E no reino dos céus, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Então na perspectiva da terra, você pode ser o último da fila. Deus está dizendo, eu posso tirar você lá de trás e colocar aqui na frente. Porque Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Aí escuta. Ele chega lá, quando chega no final, ele diz, tem mais algum filho aí? Aí ele fala, tem. Quem? Davi, o caçula, que está lá no campo. Irmão, Davi estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, fazendo a coisa certa, irmão. Porque sabe qual é o nosso problema? A gente acha que a gente vai chegar quando a gente estiver no lugar de destaque. A gente acha que a gente vai chegar quando a gente estiver lá em cima. E entenda uma coisa, não é aonde você tem que chegar, é aonde você está em Deus. Eu vou repetir, irmão. Não é aonde você quer chegar, é aonde você está. Porque o lugar que você está nunca pode ser mais baixo do que o lugar que você quer chegar. O lugar que você está tem que ser mais alto do que o lugar que você quer chegar. Sabe por que a gente não cresce? Sabe por que a gente não evolui? Sabe por que a gente não recebe? Sabe por que coisas novas não acontecem na nossa vida? Porque a gente acha que a gente só vai ser feliz, a gente só vai se realizar, as coisas só vão acontecer. Você só vai poder dizer, agora eu tô top quando você chegar aqui. Mas você não tem que chegar aqui para achar que você tá top, para achar que você tá bem. Aonde você está tem que ser o lugar mais alto. Porque o lugar mais alto para se estar não é onde você quer chegar, é no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, não existe lugar mais alto que esse, meu irmão. Você precisa estar no centro da vontade de Deus, meu irmão. Aonde é que Davi está? No campo, fazendo o quê? Pastoreando ovelhas do pai dele. Mas Davi estava no lugar mais alto. Irmão, entenda uma coisa. Quando Davi chega no arraial para lutar com Golias, ele nem sabia que ia lutar. Ele chega lá, aí aparece Golias. Golias aparece aonde? Ele aparece lá embaixo no arraial e diz, tem algum homem aí para lutar? Aonde é que o exército de Israel estava? Estava lá em cima, irmão, porque ele estava no vale. Então, de um lado estava um exército, do outro lado estava outro. E lá embaixo era o lugar onde eles iam lutar. Golias descia lá e dizia, tem alguém aí para lutar comigo? Então para algum homem de Israel lutar com ele tinha que descer. Então Davi, para chegar lá embaixo, lutar com Golias e sair do anonimato, ele não precisou subir, ele teve que descer. Então sabe qual é o nosso problema? A gente acha o seguinte, estou no primeiro degrau, aí eu tenho que chegar no segundo degrau, no terceiro degrau. Você acha que você tem que subir os degraus para chegar onde você quer. Com Deus você não tem que subir, com Deus você tem que descer. Porque se você está no centro da vontade de Deus, você desce para conquistar, você desce para alcançar, você desce para realizar. Porque o lugar mais alto é no centro da vontade de Deus. Irmão, olha aqui, Davi vai descer e vai lutar com Golias. Quem era Golias? Um gigante. Você acha que para Davi matar um gigante era algo sobrenatural? Você acha que para Davi matar aquele gigante era algo impossível? Irmão, você prefere o quê? Se solta ali um leão, um urso e um gigante, você ia precisar lutar com quem? Tem um urso, tem um leão e tem um cara de quase 3 metros. Você prefere lutar com quem? É lógico que é com gigante, irmão. Mas Davi, quando estava no campo, que ninguém estava vendo, ele matava leão e urso. Então antes dele chegar onde ele precisava, ele estava fazendo coisas maiores do que quando ele chegou. Você entende isso? Sim ou não, irmão? É para você entender que o lugar onde você tem que estar é no centro da vontade de Deus. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então olha só, por que é que Davi, ele não está preocupado com o que vai acontecer com ele? Por que é que Davi não se realiza quando as coisas começam a acontecer? Porque a Bíblia diz em Salmo 89, Deus fala assim, ó, encontrei Davi, o meu servo, com o meu santo óleo eu o ungi. Então antes de Samuel derramar o óleo sobre a cabeça de Davi, ele já era ungido. Porque Deus está dizendo, achei. Achar não é algo que vai acontecer. Se você achou, se você está dizendo que achou, então está na sua mão. Então Deus está dizendo, achei meu servo Davi, com o meu santo óleo eu o ungi. Então Samuel só foi lá para reconhecer a unção, mas para Deus ele já era ungido. Então sabe qual é o problema? Você está querendo ser. Você não tem que ser aquilo que você não é, irmão. Você tem que se tornar em Deus para depois a coisa acontecer.
Você entende isso, irmão? Então Davi, ele era ungido por Deus já. No coração de Deus, ele era o homem segundo o teu coração. Então entenda uma coisa, as coisas que você ainda não conseguiu conquistar, não muda quem você é. Você não entendeu, irmão? Não, quando eu conquistar, aí sim. Quando eu chegar, aí sim. Deus está dizendo, sabe por que você ainda não conquistou? Sabe por que você ainda não chegou? Porque você ainda não se tornou. Eu tive um chefe que ele dizia para mim, ninguém precisa saber quanto você tem no bolso. Ninguém precisa saber. Porque você está com um ternão, você vai vender, executivo, está com um ternão. Aí você está indo com dinheiro, aí você vai todo pousudão, né? E quando você está sem dinheiro, seu semblante fala, seu semblante mostra. Então ninguém precisa saber que você está com o bolso vazio, mano. Empina, sabe, estufa o peito, empina o nariz e vai, irmão. Por quê? Porque você é, independente se você tem ou não. Você já se tornou em Deus, independente de você ter chegado ou não. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é e acabou, irmão. Senão a gente fica frustrado, porque as coisas não acontecem, a gente fica condicionado ao acontecimento. Se você for perceber, Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1. Gênesis é o princípio e João capítulo 1 é a origem. João capítulo 1 para mim é antes de Gênesis capítulo 1. Porque em Gênesis capítulo 1 a Bíblia está dizendo que no princípio criou Deus. Então Deus está criando. Quando Deus diz haja luz, Jesus, que era a palavra, saía da boca de Deus e criava luz. Porque João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então por que é que em Gênesis capítulo 1 Jesus está criando? Deus está criando através da palavra que é Jesus. Então por que que algo está acontecendo? Porque antes de acontecer a Bíblia diz que Jesus era. Então nada vai acontecer se antes você não se tornar. Ah, você está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Você acha que a coisa tem que acontecer para você ter dinheiro? Que a coisa tem que acontecer para você se tornar conhecido? Que a coisa tem que acontecer para você tocar missionários? Que a coisa tem que acontecer para você ajudar pessoas? Não, irmão, você é. Entenda uma coisa, o lugar mais alto é onde você está. Você já se tornou em Deus. E as coisas vão começar a acontecer depois que você entende quem você é. Você é, por isso as coisas acontecem. Você é, por isso você faz. Você é, por isso você toca. Você é, por isso você vai mais longe. Você é, por isso vai descer no arraial, vai matar o gigante e grandes coisas vão acontecer, não porque você se tornou, mas porque você é, meu irmão. Davi está onde? Davi está lá no campo, e aí Jessé fala assim, tem o meu filho, que ele ainda é o menor. Aí ele vai e fala assim, ninguém se assenta à mesa enquanto esse menino não chegar. Ninguém vai se assentar à mesa, irmão. Isso aqui sabe o que é? Isso aqui é quando uma autoridade chegava em alguma reunião. Ninguém podia sentar à mesa, porque ninguém se assenta à mesa enquanto Samuel não chega. Porque Samuel é a autoridade. Quando Samuel chega, agora eles podem se assentar à mesa, porque Samuel chegou. Quando Samuel se assentar à mesa, todo mundo se assenta. Só que agora a autoridade maior, que agora é o rei, está lá no campo. Então ele fala, ninguém se assenta enquanto ele não chegar. Sabe o que ele está dizendo? Sabe qual é o recado que ele está mandando para os irmãos? Sabe qual é o recado que ele está mandando com o pai? Aqui dentro o mais importante ainda não chegou, então espera ele chegar. Porque no coração de Deus ele já era rei. Você consegue entender isso? Então ninguém se assenta, espera o menino chegar, espera o rei chegar. Então quando ele chega, que Samuel olha para ele, ele percebe por que Jessé falou que ainda faltava o menor, que tinha ainda o caçula. Quando ele fala que é o menor, quando ele fala que é o caçula, ele está dizendo assim, olha, não pode ser ele, não tem como ser ele ainda é menor, ele ainda é o pequeno ainda, ele ainda é um garoto, ele está pastoreando as ovelhas, ele não está aqui porque não tem condições de ser ele. Então ele estava dizendo, ainda tem o menor, ainda tem o absolutamente incapaz. Irmão, sabe o que é o absolutamente incapaz? É aquele que não pode criar relação jurídica com ninguém se o pai não estiver ali para assinar. Se o pai não estiver ali para assinar por ele, ele não pode criar relação, ele não pode comprar um carro, ele não pode comprar uma casa. Então é isso que Jessé está dizendo, ainda tem o absolutamente incapaz, é aquele que o pai precisa assinar para ele criar qualquer relação jurídica, irmão. Quando ele fala isso é lindo, irmão, porque ele está dizendo, ele é o absolutamente incapaz, ele não faz nada se eu não assinar, ele não faz nada se eu não autorizar. Que lindo, sabe por quê? Enquanto estão dizendo que ele é o absolutamente incapaz, glória a Deus, porque o absolutamente incapaz só faz se o pai estiver perto, só faz se o pai assinar. Então enquanto você é absolutamente incapaz, vai dar tudo certo, porque o seu pai está perto e Deus assina embaixo. Você entende isso?
Tem gente aqui, irmão, que é humilhado. Tem gente aqui que dizem que você é um menino, dizem que você é uma menina, dizem que você não vai conseguir, dizem que você não vai conseguir chegar. Pessoas te menosprezam dentro da tua casa, dentro da tua empresa, porque acredita que você ainda é um menino, acredita que você ainda é uma menina. Mas Deus gosta de surpreender os grandes. Deus gosta de surpreender aqueles que não acreditam. É por isso que Ele mesmo disse que os humilhados serão exaltados. Deus vai te levantar e vai mostrar que você é muito mais do que as pessoas estão dizendo que você é. Traz o menino. Irmão, Samuel não poderia ter ido lá no campo. Ele poderia tá no campo, então vamos lá, que eu preciso falar com ele. Não, ele manda trazer Davi. Traz Davi aqui. Por que é que Davi tem que sair de lá e tem que entrar em casa? Porque o lugar que Davi precisa ser ungido é dentro de casa. Porque o primeiro lugar que você precisa ser ungido não é na rua, é dentro da sua casa. Porque o que adianta, irmão, os outros na rua, teu patrão diz que você é ungido, seus amigos falam que você é crente, seu vizinho fala que você é crente, mas dentro de casa você não é, irmão? Primeiro lugar onde as pessoas têm que reconhecer que você é de verdade é dentro da sua casa, irmão. Você consegue compreender isso? Então traz ele aqui que ele vai ser ungido aonde? Dentro de casa. Quando ele é ungido, irmão, ele é ungido na frente dos 7 irmãos. Ele poderia ter dito, é a minha lista para eu humilhar. É a lista que eu tenho para humilhar. 7 são vocês. Sabe o que Davi faz? Davi volta a pastorear as ovelhas do pai dele. Ele volta a fazer o trabalho doméstico da casa. Então ele continua humilde. Se é comigo, isso aqui ia dar errado, porque ia puxar uma mesinha de centro, ia botar os 2 pés, ia falar, Eliabe, pega suco aí para o rei. Mas a unção que Deus te dá não te autoriza, irmão, a humilhar quem te perseguia. É o primeiro teste que Deus faz com a gente quando Ele te exalta. Quando Ele eleva o teu nome. Davi não humilha ninguém. Davi continua pastoreando as poucas ovelhas do seu pai. Ele continua humilde. Aí o pai vai chegar para ele e vai dizer, leva comida para os seus irmãos. Se sou eu digo, pai, levar comida para irmão é coisa de rei? Não. Então cuidado para você não mexer com Deus, hein? Não, ele simplesmente aceita levar comida para os irmãos. Porque entenda uma coisa, irmão, ele só vai lutar com Golias porque ele aceitou levar comida para os irmãos dele. Então cuidado, tem coisas que Deus entrega na tua mão que é pequeno, e Deus vai fazer coisas grandes através das coisas pequenas. Então não menospreze aquilo que vem à tua mão para fazer. Então ele vai aceitar levar comida, e aí ele vai levar comida por quê? Porque Davi era assim, tudo que vinha à mão dele para fazer, ele não fazia para ninguém, ele fazia para Deus. É por isso, irmão, tudo que você vai fazer, você precisa entender, você está fazendo para Deus. Você está fazendo para Ele. Não importa o que você vai fazer. Não importa quem você vai ajudar. Não importa quem você vai tocar. Não importa para quem você vai dar o dinheiro. Irmão, você está fazendo para Deus. É por isso que a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa em amor ao seu marido, como ao Senhor. Então, quando você está sendo submissa ao seu marido, na verdade, você está sendo submissa a Deus. Então, tudo é para Ele, irmão. Tudo é por causa dEle. Você entende isso? Eu fui levar um cara no aeroporto que falou mal de mim, falou mal de mim, falou mal de mim, falou mal de mim, e ele precisava de alguém para levar 4 malas no aeroporto, porque ele estava se mudando para o sul. E eu não tinha carro, um amigo me ligou, eu falei, eu levo ele. Aí eu levei ele, na volta ele falou assim, cara, tu é muito crente mesmo, cara. E eu falei, eu não fiz para ele? Eu fiz para ele. Você entende, irmão? Falei, eu levo. Deu vontade de jogar o carro da ponte em Niterói, mas... Você está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Então não é o que você faz, é para quem você faz. Quantos anos Davi tinha, irmão? Quando ele foi ungido pela primeira vez? Alguém fala uma idade, outro fala outro, mas ele tinha menos de 20 anos, porque ele não estava alistado no exército de Israel. Então a idade para você se alistar no exército de Israel era 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Então ele não tinha idade para estar alistado no exército de Israel. E por que é que ele vai lá no campo? Ele não tinha idade para estar lá, ele não tinha idade para estar alistado no exército, ele não era um soldado, então ele só vai lutar porque ele aceitou levar comida. Então quando ele chega lá para levar comida, tem a oportunidade de ele lutar com Golias, ele vai lutar. Então ele não podia estar ali e estava. Ele não podia lutar porque ele não estava alistado no exército de Israel. Ele não podia estar alistado porque ele não tinha idade. Então quando você é fiel, Deus te leva onde você não poderia estar. Você entende, irmão, que quando você é fiel, Deus te coloca onde você jamais poderia chegar.
E ele faz isso muitas vezes antes do tempo, irmão. Se você permanecer fiel, se você permanecer na posição, se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus te leva para onde você só conseguiria chegar, talvez daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Eu creio que Deus pode antecipar, eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode realizar, e Deus está procurando quem está no centro da sua vontade. Então Davi vai chegar lá, não era para estar, e Deus colocou ele lá, e ele vai lutar com Golias. Irmão, quando ele chega lá, Eliabe começa a discutir com ele. O que você está fazendo aqui? Você veio aqui só para bisbilhotar? E ele começa a ficar com raiva de Davi, porque Eliabe não reconhecia a unção de Davi. Na cabeça de Eliabe, Samuel errou quando ungiu Davi. Na cabeça de Eliabe, Samuel não estava bem quando ungiu Davi, porque ele não reconhecia. Tanto ele não reconhecia, irmão, que ele não foi lá e falou para Saul. Ele podia chegar para Saul e falar: ó, Samuel está te traindo, porque foi lá em casa e ungiu meu irmãozinho caçula rei. Ele achou isso uma piada, irmão. Para ele era, sabe, uma piada que não tinha nem para que falar. Então, quando Davi chega, ele não recebe Davi como rei, porque ele não reconhece a unção que Davi recebeu. Ele não reconhece a unção, mas ele vai ter que aceitar as conquistas, irmão. Tem gente que talvez não acredita na tua unção, mas eles vão ter que reconhecer as conquistas que Deus vai te entregar. Eles vão ter que olhar para você e vai dizer: o pastor errou quando ungiu, sabe, Deus errou quando ungiu, essa unção não veio de Deus, mas quando Deus começar a te usar, quando Deus começar a te levantar, quando Deus te levar para lugares, irmão, eles vão olhar e vão dizer: eu não acreditava nessa unção, mas tenho que reconhecer, Deus é na vida desse rapaz, Deus é na vida dessa moça. Você recebe essa palavra aqui, irmão? Aí escute só. Ele chega lá, começa a discutir, e Davi fala: eu vou lutar com esse cara, porque todo mundo corre e Davi fica. Davi se posiciona: eu vou lutar com esse cara. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí Saul ouve dizer que Davi quer lutar, chama ele para dentro da tenda e vai conversar com ele, vai bater um papo com ele. Porque pensa, irmão, Golias durante 40 dias está desafiando, ninguém aceita lutar, e aparece um louco para lutar. Ele fala: chama esse menino aqui. Quando chega lá, ele olha para Davi e ele diz: vem cá, você é um garotinho, e ele é guerreiro desde a sua mocidade, você vai lutar com esse cara? Não tem como. Irmão, as pessoas vão fazer você acreditar que você não é capaz. As pessoas vão tentar fazer você acreditar que para você não dá. Quando você conversa com a pessoa e diz qual é o teu sonho, a pessoa ri de canto e diz: tem certeza? Olha onde você mora, olha o seu dinheiro, olha o teu salário, olha a tua posição, olha a tua família, olha o teu sobrenome. As pessoas não acreditam, irmão. Então as pessoas vão fazer você acreditar que você não é capaz. Então essa é a conversa com Saul, dizendo: Davi, você não vai conseguir, o cara é guerreiro. Então quando vai olhar, o cartel é diferente. O cartel do cara é invicto, o de Davi também. Por quê? Porque Davi nunca lutou. Davi pode dizer: eu nunca perdi uma batalha, mas também você nunca lutou. E Golias já tinha lutado várias, mas nunca tinha perdido. Então essa é a visão de Saul, não é a visão de Deus. Então o importante não é o que os homens estão dizendo, o importante é o que Deus está dizendo a seu respeito. Então ele está dizendo: eu não vou conseguir lutar, sabe? Você não vai conseguir lutar, você não vai chegar, porque você não é capaz, não tem condições de você lutar. Aí Davi vai e fala assim: não, mas eu já lutei com o leão, já lutei com o urso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Olha a vida de Davi, irmão. Davi, olha só, Davi, ele é rejeitado pelo pai, é perseguido pelos irmãos, é desmerecido por Saul e é escarnecido por Golias, irmão. Então entenda que uma coisa: eu não sei qual é a tua família, não sei quem é teu pai, não sei como seu pai te trata, como seu pai te tratou, como sua mãe te tratou, eu não sei como que seus irmãos te trataram, eu não sei o que a vida fez com você. Talvez você entrou aqui e você foi desprezado, desmerecido pelo teu pai, talvez teu pai nunca acreditou em você, talvez os seus líderes nunca acreditaram em você, talvez o seu histórico como cristão, ninguém nunca te deu uma oportunidade, ninguém falou: eu acredito em você, eu aposto em você. Talvez você recebeu rejeição do teu pai, rejeição da tua casa, rejeição da tua família, escarneceram de você. Deus está dizendo: não é o que o homem está dizendo, é o que eu estou falando. Então, irmão, o que você vence, aquilo que você vence vai determinar até onde você vai chegar. Você pode ter sido rejeitado até aqui, Deus está dizendo: mas eu não te rejeito, porque você é meu filho, você é minha filha, você vai chegar, vai vencer a rejeição, e Deus vai fazer 100 vezes mais, em nome de Jesus, meu irmão. Olha o que Davi teve que vencer quando ele ainda era um adolescente, irmão.
Você acha que Davi chegou à toa? Davi não chegou à toa. O pai dele menosprezava ele, o pai dele rejeitava, mas ele no lugar, no ambiente de oração, no ambiente de adoração, no ambiente de entrega, ele entendia: eu estou no centro da vontade de Deus. Eu não tenho amor do meu pai, mas eu tenho amor de Deus. Meu pai não acredita em mim, mas Deus acredita em mim. Meu pai está dizendo que eu não vou chegar, mas Deus está dizendo que eu não vou chegar. Meu pai me impediu de participar de uma seleção na minha casa, mas eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou assentado à mesa com o meu pai, e isso importa. É isso, irmão. Davi vence a rejeição do seu pai. Eu estava lendo um livro e conta a história do Dr. Hollywood. O Dr. Hollywood, quando ele pega a faixa preta de karatê, ele fala que no karatê você tem que fazer um discurso. Sabe, quando na graduação, quando você pega a faixa preta, você tem que ler um discurso, contar um pouco da sua história, da tua superação. E ele está lendo a carta, e na carta ele fala: eu queria que meu pai estivesse vivo. Eu queria que meu pai estivesse aqui para ele ver que eu me tornei faixa preta de karatê. Porque o meu pai sempre disse que eu não ia ser nada. Meu pai sempre disse que eu não ia conseguir chegar a lugar algum. O meu pai sempre falou que eu não ia ser nada na vida. E hoje eu estou pegando a faixa preta de karatê e sou um dos médicos, dos cirurgiões mais conhecidos no mundo. Eu queria que o meu pai estivesse vivo para ver isso. Não importa o que o seu pai disse, o que a sua família disse, não importa de onde você veio, não importa se as pessoas acreditam em você ou não, Deus está dizendo: eu acredito. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Escuta. Saul fala: você vai lutar? Vou lutar. Então tá bom, vou te dar uma armadura. Você vai vestir a minha armadura. Vai dar uma proteção pesada para ele. Irmão, Saul acreditava em Davi? Sim ou não? Não acreditava, irmão. Então como é que você vai aceitar uma direção de alguém que não acredita em você? Então ele pega uma armadura, coloca nele, e Davi fica que nem um robô, sabe? Davi fica um alvo fixo. Davi perde a sua mobilidade. Então quando você aceita, sabe, ajuda de quem não acredita em você, você fica fixo, você fica sem mobilidade. Ele tira a sua mobilidade. E o que é que Saul queria dar para ele? A sua espada. Irmão, sabe o que era a espada de Saul? Se você for perceber, em Israel naquela época não tinha ferreiro, não tinha ninguém para amolar as espadas. E a Bíblia diz que em Israel só tinha duas espadas. Uma era de Saul e outra era do filho dele. E provavelmente estava cega, porque Israel não tinha ferreiro para amolar as espadas. Então, em Israel, no exército de Israel só tem duas espadas. Uma de Saul e outra do filho dele, e que de repente estava cega. Aí você pensa comigo, irmão. Ele quer dar para ele uma armadura que vai tirar a mobilidade dele, que vai fazer dele um alvo fixo, e quer dar uma espada que é cega. E sabe o que a Bíblia diz? Que os benjamitas, porque Saul era da tribo de Benjamim, sabe qual era a especialidade deles na guerra? Era arco e flecha e funda. Era atacar pedra com funda. Eles eram tão bons nisso, tão bom, que eles atiravam com a mão direita e com a mão esquerda. Então eles acertavam qualquer alvo com a mão esquerda e com a mão direita. Quando Davi pega a armadura que Saul queria dar para ele e pega a espada arrasta no chão, porque Saul era alto e Davi era baixo. Então a espada arrastava, ele devia andar igual um pinguim com aquela armadura. Ele disse: não dá. Você vai lutar com quem então, se você não vai lutar com a armadura, se você não vai lutar com a espada? Saul, na cabeça dele, sabia que a tribo dele era especialista em tacar pedra com funda. E agora, quando Davi percebe que não dá para usar a armadura e a espada, porque, irmão, Saul, se você for perceber, ele está ali só com uma maquiagem. Porque você prefere o quê? Usar uma espada que você não é bom, ou usar uma funda que você é especialista? Você prefere usar algo que dá certo, ou algo que é bonito, que traz aparência, que mostra que você é uma coisa que você não é? Então ele prefere estar com uma espada cega do que com uma funda que ele é bom. Ele prefere estar com uma espada que não funciona do que com uma funda que ele é bom de mira, que é eficiente. Então Saul está dizendo: eu me tornei um rei. Então não é bonito para um rei estar com uma funda na mão. Não é bonito para um rei estar com uma funda. Funda não é arma de rei. Funda não é arma que combina com a roupa de um rei. Então eu não vou usar funda, eu vou usar uma espada, eu vou usar uma armadura. Então ele está abrindo mão das suas origens. E ele só está de aparência, sabe? Ele está ali com a pompa de rei. Eu tenho armadura, eu tenho espada. E poderia estar usando uma funda que faz parte da sua origem. Quando Davi percebe que a roupa não dá, que a armadura não dá, a espada não dá, Davi diz: eu não vou com a espada, eu não vou com a armadura, eu prefiro uma funda.
Deus está dando um tapa sem mão em Saul. Está dizendo, você prefere estar com a pompa de rei. Você prefere, sabe, estar com a aparência de rei. Você até está com uma espada, mas ela está cega, não funciona. Então, irmão, nunca aceite a ajuda de quem não acredita em você. Porque ele vai fazer de você um alvo fixo e vai te dar um instrumento que não funciona. Ouve Deus, irmão. Ouça Deus primeiro. Se você ouvir Deus e Deus falar com você, faça do jeito que Deus está mandando e não do jeito que você acha que é aparente que está funcionando. Porque tem coisas que para você parece funcionar, mas se ele me der com a espada, eu tenho uma armadura para proteger. Eu tenho uma espada que, sabe, que eu posso me defender. Mas Deus está dizendo, não, você vai com funda. Você vai com a arma que Saul rejeitou. Você vai com a arma que Saul poderia usar na guerra, mas ele não quer usar, porque ele só quer aparência. E tem gente, irmão, que ele prefere a aparência do que aquilo que funciona. Você prefere andar com uma BMW que de esquina enguiça ou com um fusquinha que funciona? Tem gente que prefere ficar enguiçado com a BMW. Está enguiçado e aí você fala, mas tá passando os outros, você fala, mas é BMW. Eu prefiro estar com um fusquinha, irmão, que faz barulho, que vai chegar onde eu quero. Então ele vai pegar a funda e vai pegar 5 pedras para lutar. 5 pedras lisas, irmão. 5 pedrinhas. E Saul está dizendo, vai com a espada. Ele fala, não, eu vou com a funda. E aí isso aí já deixa, eu creio que deixou Saul já desmoralizado. Saul já bateu lá e falou, eu abri mão das minhas origens, agora ele vai lutar com a arma que eu desprezei. Ele pega 5 pedras lisas, 5 pedras e vai lutar. Quando ele chega para lutar com Golias, tem uma discussão, os dois começam a discutir. Por que é que os dois começam a discutir? Porque a primeira coisa que Golias vê quando Davi chega, ele fala assim, eu sou algum cachorro para você vir comigo com pau? Eu sou algum cachorro para você, um garoto que vem aqui lutar comigo? Aí Davi olha e fala assim, você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome de Deus. Não tem uma discussão nesse texto, você consegue ver uma discussão, irmão? Não é só mulher que discute não, homem também. Quem aqui já discutiu na escola, já brigou na escola? Quem aqui já brigou na escola? Quando você ia brigar na escola, como é que era? Você era garoto? Você ficava um rodeando o outro assim, não ficava? O quê? E o quê? Ninguém dava o primeiro soco, não era assim? Ficava discussão? Aí aqui, eu creio que os dois começaram a discutir. Aí deve ter ficado um rodeando o outro assim, né? Aí Golias deve falar assim, é o quê, rapaz? É o quê? Aí Davi, é o quê? É o quê, rapaz? Que o baixinho sempre é folgado. Eles começam a discutir ali. E agora quando a batalha vai começar, que aí Golias está lá com a sua espada, está com a sua lança, e Davi pega a pedra, começa a rodar a funda, e ele solta. Quando ele solta, pega na testa de Golias. Quando pega na testa de Golias, era para Golias cair para trás, sim ou não? Só que a Bíblia diz que ele cai com a cara em terra. Irmão, se a pedra bate na sua testa, é para cair para trás, mas ele cai para frente, porque eu creio que quando ele ia cair para trás, o anjo deu um pescoção, ele caiu para frente. É com a cara em terra. Quando ele cai com a cara em terra, Davi vai lá e pega a espada do gigante e corta a cabeça dele, irmão. Davi não pensa 2 vezes. Ele pega a espada, corta a cabeça do gigante. E eu fico me perguntando, você já viu filme de ação? Quando o cara vai salvar a menina, a mulher que ele ama, ele chega lá, dá um soco no ladrão, o ladrão cai, ele vai lá abraçar a mulher. Não vai socar o bandido até ele morrer, irmão. Ele vai lá, abraça a mulher, aí o bandido levanta e vai lá, agarra ele de novo. Eu sabia, o burro. Você pode esperar que todo filme é assim. Ele dá um tiro, já vai lá e vai abraçar a amada. Dá logo uns 3, logo uns 4. Chega e vai, tei. Já mata logo, para não ter problema. Mas não, ele chega lá e vai agarrar. Davi, a primeira coisa que Davi faz, Golias caiu, pega a espada, vai lá e corta, acabei o problema. Deus está dizendo, você tem que eliminar logo o problema, irmão. O problema não é para ficar brincando. Tem que eliminar logo. Recebeu um WhatsApp, Satanás, já bloqueia logo, irmão. Sabe que não vai. Amanhã eu bloqueio, vai dar ruim. Tem que bloquear na hora. Davi chega lá e corta a cabeça. Sabe o que é mais impressionante aqui? Olha só, Davi chega lá e ele vai usar a espada de quem para cortar a cabeça do gigante? Ele vai usar a espada de quem? A espada do gigante. Se ele tinha quase 3 metros de altura, qual era o tamanho da espada desse gigante? Qual era o peso da espada desse gigante? Então sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Antes de Davi entrar na batalha, ele não aguentou com a espada de Saul, que era uma espada de um homem comum. Depois que ele entra na batalha, ele aguentou com a espada de um gigante. Porque assim, antes de você entrar numa batalha, você não aguenta com a espada de um homem comum, mas depois que você entra...
Então Deus só vai revelar a unção que Ele tem para a tua vida depois que você entrar na batalha. As coisas não acontecem porque você não se lança. As coisas não acontecem porque você não entra. Deus está contigo. Ele está dizendo, eu não vou te revelar a força que você tem antes. Entra na batalha porque Deus vai te usar e gigantes irão ficar sem cabeça, meu irmão. Olha o que acontece aqui. Quando a pedra bate na cabeça de Golias, que ele ia cair para trás, eu creio que o anjo deu um empurrão nele, ele caiu para frente, irmão. Vai acontecer com o teu gigante, irmão, aquilo que aconteceu com Golias. O teu Golias vai cair de cara em terra. Deus vai derrubar esse Golias. Deus vai derrubar esse gigante. Deus vai derrubar essa situação. Essa situação vai cair com a cara em terra. Sabe o que vai acontecer com o seu Golias, irmão? A mesma coisa que aconteceu com Davi. Irmão, se você não der um salto da sua cadeira agora, não der um glória, eu paro de pregar e vou embora. Quando ele recebe uma pedrada, que ele vai cair para trás, que o anjo dá um pescoção nele, aconteceu com ele o que vai acontecer com o seu gigante. Irmão, o teu gigante já caiu, pode cortar a cabeça dele. O teu gigante já caiu, pode cortar a cabeça. Oh meu Deus, tem alguém aqui para adorar, tem alguém aqui para fazer barulho. O teu gigante caiu por terra, em nome de Jesus. O gigante cai com a cara em terra e ele vai lá e corta a cabeça do gigante, irmão, olha só. Davi pega 5 pedras, e eu me perguntei durante muito tempo por que 5 pedras. Antigamente, quando eu era adolescente, os pastores falavam, não, é porque é o nome de Jesus, tem 5 letras, uma pedra para cada letra do nome. Irmãos, e aí eu orando, sabe, tentando entender por que 5 pedras lisas. É porque Davi, ele vai lutar com Golias. Ele taca uma pedra, se ele errar, ele tem. E se ele errar a segunda? Se ele errar a terceira, se ele errar a quarta, então Davi tem 5 chances para derrubar o gigante. Não, irmão. Olha o que a Bíblia diz aqui. Nós lemos no início. Diz assim, ó, Josué 11:22. Não sobrou nenhum dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns de Gaza, em Gate, em Asdote. O que é Gate? É uma cidade onde moravam gigantes. Era uma cidade, irmão, onde gigantes moravam ali. Então, quando Deus mandou Josué matar todos os moradores daquela região, ficaram alguns de Gate. Então, eles não conseguiram exterminar todos os gigantes. Então, ficaram alguns. Era para ter exterminado, mas não exterminou. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Golias só apareceu, Davi só lutou com Golias porque não conseguiram matar todos de Gate. Então foram nascendo gigantes, e agora sobrou um gigante para Davi ir lá e matar. Então tem coisas que aparecem na tua vida, meu irmão, não é porque o diabo enviou, não é porque o acaso mandou, é porque Deus poupou para usar a tua vida, para Ele glorificar o nome dEle através de você. Então Golias vai aparecer não porque o diabo enviou, porque Deus permitiu. Então olha o que diz 2 Samuel 21:22. Esses 4 eram descendentes de gigante em Gate e caíram pela mão de Davi. Quantos gigantes? Quantos? 4. Então quando Davi vai lutar com Golias, não tinha só Golias. A Bíblia diz que pelo menos tinha mais 4 gigantes, que Davi vai matar depois. Então no exército dos filisteus não tinha só Golias, tinha mais 4. E eles eram descendentes de Golias. Não sei se era primo, não sei se era irmão, mas no exército de Israel tinha pelo menos quantos gigantes? E por que Davi pegou 5 pedras? Ele está dizendo, é uma pedra para cada gigante. Se eu derrubar Golias e os outros 4 gigantes vierem, eu tenho uma pedra para cada um deles. Irmão, todos os gigantes que se levantarem contra você, Deus já te deu munição para derrubar todos eles. Ah, irmão, você era para ter glorificado mais forte. Todos os gigantes que se levantarem contra a tua vida, Deus já te deu munição para destruir, para derrubar, para arrancar a cabeça de todos eles, meu irmão. Davi corta a cabeça do gigante e Saul olha e diz assim: quem é esse menino? Quem é o pai desse menino? Irmão, Saul não sabia quem era Davi? Sabia, porque Davi, antes desse episódio, entrava no palácio para tocar harpa para ele. Só que Saul talvez estava tão endemoniado,
que não conseguiu reconhecer que era Davi. Quando ele olha Davi cortando a cabeça do gigante, ele fala: quem que é esse menino? Quem que é o pai dele? Ele já tinha conversado com Davi antes, ele tinha visto Davi antes no palácio, mas ele não reconhece Davi. Sabe por quê, irmão? Porque quando a unção de Deus te pega, você fica irreconhecível. E vão começar a perguntar: quem é esse menino que está pregando? Quem é essa mulher que está cantando? Quem é esse que está investindo? Quem é esse que se levantou? Quem é essa que se levantou? Você vai ficar irreconhecível. Quando a unção de Deus te pegar, ninguém vai conhecer que era aquele menino, que era aquela menina, porque quando a unção de Deus te pega, você fica irreconhecível. Sabe que é uma outra coisa que acontece aqui, irmão? Davi pega a cabeça do gigante, eu fico imaginando ele indo embora para casa. Chegou lá o pai dele e falou: meu filho, como é que estão seus irmãos? Falei: pai, nem sei, porque quando eu fui lutar espalhou todo mundo. Quando Golias chegou, correu todo mundo. Seus filhos guerreiros, todo mundo correu. Mas eu fiquei, lutei com Golias. E aí, meu filho, ó, o senhor nunca mais vai pagar imposto. A gente tá rico e eu vou me casar com a filha de Saul. Irmão, quando Davi entrava no palácio e ele via a filha de Saul passar, ele olhava e falava: para com isso, rapaz, é muita areia pro seu caminhão. Você acha que você, pastorzinho de ovelha, vai casar com a filha do rei? Você tá louco? Você conversa com você mesmo? Você bate papo com você mesmo? Não é porque você é louco, não. Aí ele fala: não, agora ele vai casar com quem, irmão? Com a filha do rei. Irmão, tem coisas que você jamais imaginou acontecer, e Deus vai fazer, porque Deus sempre te leva além do que você possa pedir ou imaginar. Tem coisas que está para acontecer na tua vida que você jamais imaginou, que jamais passou na tua mente, na tua imaginação. Deus vai fazer. Você crê nisso, irmão? Olha o que acontece aqui, irmão. Jessé, ele viu Davi como menor, Eliabe como pastor de poucas ovelhas, Saul como um menino, Golias como espancador de cães, e Deus como um homem segundo o seu coração. Então o importante não é como os homens te veem, o importante é como Deus te vê. Irmão, 1 é pouco, diga: 1 é pouco, 2 é ruim, 5 nunca será demais. Deus tem coisas extraordinárias para realizar na tua vida e através da sua vida.